E quando ele passa aqui, pega uma batatinha, calma jovem, batatinha, faz um buraquinho na batatinha, joga sal no buraco, não vai encher de água? Vai ou não vai? Isso é osmose, a batata. Faz um buraquinho na batata e joga sal dentro. Vai ficar bem molhadinha a batata do jovem. Pessoal, uma célula, uma hemácia, um glóbulo vermelho. Pensa comigo. Eu coloquei uma hemácia no meio qualquer, que vocês vão me responder qual. E a hemácia aumentou o seu volume. Vou repetir. Joguei uma hemácia no meio que não sei qual, mas ela ganhou um volume. Este meio era hipo ou hipertônico? Hipotônico. O que ela sofreu foi uma hemólise. Vai romper ou não vai? A membrana da hemácia vai permitir uma absorção e chega um momento que ela vai explodir. Isso aí. Muito bem. Se eu joguei esta hemácia num outro meio e ela, em vez de ganhar, perdeu, o meio é o quê? Hipertônico, pessoal. Isso cai montão, Enem, vestibular, direto. Olha só, muito bem, isso se chama crenação. Se eu colocasse uma célula vegetal nas mesmas condições, no meio hipotônico, ela vai ganhar. E ela vai romper? Por que uma célula vegetal não estoura? Porque ela tem parede celular formada por celulose, que lhe garante uma grande resistência. Pode passar, por favor? Vamos lá? Muito obrigado. Aí está uma experiência que foi colocada. Pode dar mais um clique? Acho que fica melhor no próximo, porque eu já falei, ó. Então aqui murchou, o meio é o quê? O meio, ela murchou, ganhou ou perdeu? Perdeu, o meio é hipertônico. Pode passar? Pode dar mais um clique. Essa aqui, ó, ela ganhou. Se ela ganhou, o meio era hipotônico, ela absorveu e explodiu. O que nós chamamos agora de hemólise. Pode clicar mais uma vez? Pode ir. Já falamos sobre isso, antecipei, falei sobre a célula vegetal que absorve, sofre de plasmólise e não rompe porque tem parede celulósica. Pode passar. Pode ir. Pode dar mais um clique. Olha só, pode dar mais um clique, por favor. Enquanto ele vai achando ali, porque eu coloquei vários insights e nosso tempo é um pouco, hoje, 1 hora, mas enfim, eu quero ser muito objetivo. Então, pode clicar mais uma vez. Pode clicar, vai aparecer todas as informações. Olha só, pessoal, revisa comigo então. Uma célula vegetal que absorve estava no meio hipotônico, não vai romper. Se ela for jogada no meio hipertônico, ela vai perder. Quando uma vegetal ganha, chama-se deplasmólise. Quando ela perde, chama-se plasmólise. Os nomes são confusos, mas é fácil memorizar. Pensa, ganhou, deplasmolizou, perdeu, plasmolizou. Se for hemácia, ganhou, hemólise, perdeu, crenação. Pode passar. Olha aqui, ó. Plasmólise, vai passando, por favor. E lá vai aparecer a palavra deplasmólise quando ela absorve. Pode passar. Bem, isso é citologia, pessoal. Isso é citologia. Pode passar mais uma. E aí vocês vão observar que nessa difusão agora que eu comentei sobre a história lá do odor no meio, que não precisava de uma enzima para facilitar a passagem. Quando você respira, o oxigênio entra nos teus alvéolos pulmonares, entra através da membrana, sem ninguém autorizar a entrada dele. Isso é difusão simples. O gás carbônico que sai do processo inverso, também sai por difusão simples. Agora, quando acontece a entrada de um aminoácido através da tua membrana, ele não vai conseguir entrar através de qualquer região, porque precisa de uma proteína que facilite a sua passagem, o aminoácido. Por isso a difusão facilitada. A enzima é fácil de associar, chama-se permease. Permease, toda ase é uma enzima, e permease vem de permeabilidade. Pode dar mais um clique, ali está a enzima, vai clicando, vai fazer o reconhecimento, isso aqui em vermelho é uma glicose, aqui vai capturar, vai inverter, translocou, liberou. Se não tivesse ali a enzima, não iria transportar esse açúcar, ok? Por isso facilitada. Pode passar, por favor, Halber? Olha isso aqui, ó. Não tem como errar uma questão dessas, pessoal. Lá está o soluto, ó. Ele não iria conseguir passar por qualquer lugar. Está passando através de uma facilitadora enzima. Isso é difusão?
facilitada. Se tirasse aquela animação e eu colocasse só o soluto passando em qualquer lugar da membrana, seria uma difusão simples. Muito bem, pode passar. Transporte ativo. Todos nós estamos agora e a qualquer momento fazendo isso. A chamada bomba de sódio e bomba de potássio. Agora, o que tu tem que pensar? Existe uma célula e o sódio e o potássio. Dois meios, o intracelular e o extracelular. Intra dentro, extra fora. O potássio é mais concentrado no meio intracelular e menos concentrado no meio extra. Já o sódio é o contrário, ele é mais concentrado no meio extra e menos concentrado no meio intra. E aí, pessoal, você vai ver que o sódio e o potássio realizam um transporte através da membrana para que você consiga fazer a sinapse nervosa. O que é uma sinapse? É o ato de olhar e ver alguma coisa, de determinar a diferença das cores, de sentir um odor e associar esse odor a alguma coisa. É eriçar os pelos do teu corpo, é produzir adrenalina, ou seja, sinapsear é viver. Isso é sinapse. É quase lírico, pessoal. Sinapsear é sentir, é viver, é reagir a estímulo. Isso não iria acontecer se você não tivesse sódio e potássio. Agora, eu falei agora há pouco sobre as suas concentrações. Revisando, onde é mais concentrado de potássio? Dentro ou fora? Dentro, menos fora. E sódio ao contrário. Onde é mais concentrado de sódio? Dentro ou fora? Fora. E esses dois passam pela membrana do neurônio. De que meio para que meio? Do hipo para o hiper. Gastando ou não gastando energia? Gastando energia. Consumindo ATP. Adrenalina? Não, ATP. É AD no trifosfato ATP. 8.000 quilocalorias vale cada um ATP. Pode passar. Pode passar, por favor. Pessoal, uma célula fez um transporte ativo ou passivo ou de massa. Ela fez uma fagocitose ou uma pinocitose. Uma fagocitose é quando engloba partícula sólida ou líquida? Sólida. Pinocitose? Líquida. Depois de comer e beber, uma célula pode fazer uma cagadinha celular? Sim ou não? Como é que se chama cagadinha celular? Citose ou exocitose ou plasmocitose. Isso é transporte de massa. Nomenclatura boa da biologia, né? É por isso que eu gosto dela. Olha só, pessoal, passamos da citologia, depois eu volto na bioquímica. Procarionte. Vamos falar de reinos então. Quais são os 5 reinos propostos por Whittaker? O Whittaker pegou os reinos, os seres vivos, e distribuiu. Reino Monera, reino protista, que agora se chama protoctista, só uma mudança na nomenclatura. Reino fungi, reino vegetal e reino animal. Se não cair a palavra animal, cai o que? Metazoa. Se não cair vegetal, cai metáfita, ok? Então, monera significa solitário. Por que Monera significa solitário? Porque é o único tipo de célula solitária onde nós classificamos como procariontes, sendo que todos os outros são o que? Eucariontes. O que significa procarionte? Ó, etimologia: pró-primitivo, carion, núcleo, carioteca. Os procariontes apresentam carioteca? Sim ou não? Não tem. Então o seu DNA e o seu RNA ficam isolados ou dispersos? Dispersos. Enquanto os eucariontes ficam isolados, ok? Procarionte sem carioteca, eucarionte com carioteca. Os únicos representantes procariontes são do reino Monera, que são as bactérias primitivas e atuais, e também um grupo de algas procariontes chamadas de... Vai lá, quem sabe? Cianofícias ou cianobactérias. São os únicos representantes procariontes. Pode passar. Agora é o seguinte, pessoal. Passa, por favor, aí. Dá mais um clique. O desenho básico de uma bactéria. O que tem que saber sobre esse desenho? Dá mais uns cliques aí para vai aparecer algumas informações. Ou vão aparecer. Mais uma. Olha só. É uma célula. Você já sabe que não tem carioteca, mas tem citoplasma. Sim, tem citoplasma.
Tem membrana plasmática? Sim ou não? Sim, tem membrana. Nós falamos agora no início da aula. Todas as células têm membrana. Tem membrana. E qual é a organela presente nesta célula? Mitocôndria, cloroplasto, retículo rugoso, complexo de Golgi. Me dá o nome de uma organela única. Única organela presente nos procariotes. Qual é ela? Eu não ouvi, cara. E ribossomos realizam uma síntese de quê? Ah, mas eu decorei o conteúdo. E aí no lugar de proteína cai síntese de enzima. E eu não marco correto porque eu aprendi proteína. Está certo ou errado? Está certo porque toda enzima é uma, mas nem toda proteína é uma. Isso aí. Pode passar. Eucariontes, todos os outros, vegetais, animais, fungos e prototistas. São mais complexos, obviamente, pode passar. Olha só, olha o desenho, em várias provas caem esses desenhos, para você só identificar as organelas ou estruturas celulares. E tem gente que se confunde, porque não olha o desenho. Você estuda, sabe os conceitos, mas faltou um detalhe, olhar os desenhos. Não é à toa que quase todo professor de biologia que eu conheço faz desenho no quadro. Ou então mostra ilustrações, porque é importante fazer isso, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui você consegue ver o complexo de Golgi. Você consegue observar as mitocôndrias. É só olhar. Aquela que fica bem na periferia do núcleo, grudada intimamente à carioteca, é retículo. É o retículo. O retículo, se ele tiver rugosidades na sua superfície, é o rugoso. Se não tiver, é o liso. Vamos fazer um resumo? Vamos lá então. Qual é a função da mitocôndria? Respiração celular. Me diz uma coisa, qual é a função do cloroplasto? O cloroplasto não tem células animais. Fazer o quê? Fotossíntese. Mitocôndria, fazer respiração. Cloroplasto, fazer fotossíntese. Ribossomos, síntese de proteínas. Agora, complexo de Golgi faz o quê? O complexo de Golgi armazena e também secreta, também empacota, principalmente dando origem a uma estrutura para o espermatozoide chamado acrosoma, o capuz do espermatozoide, mas também origina uma estrutura em células vegetais chamada de fragmoplasto, a divisão celular. Olha só quanta função importante do complexo de Golgi. Ok? Muito bem, pode passar, por favor. Olha aqui, citoplasma é uma estrutura formada por proteína. Nós chamamos de citoesqueleto celular. Lembrando, microtúbulo e microfilamento. Isso não é encontrado, por exemplo, essas proteínas não são encontradas no reino Monera, só nos seres eucariotes. Pode passar. Aqui você encontra a mitocôndria, o desenho que antes não aparecia direito, agora consegue ver melhor. Esta é a mitocôndria. E eu gostaria de antemão perguntar para vocês, para quem lembra, eu quero as fases da respiração celular. Todas as três. Vamos lá? Eu vou primeiro falar e vocês vão pensar comigo, tá? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A primeira é anaeróbia. As duas últimas são aeróbias. Ana significa sem. Na verdade acontece na ausência do oxigênio. A primeira quebra a glicose e produz ácido pirúvico. A segunda, que é o Krebs, libera gás carbônico. E a última libera água, forma água. Isso resumidamente é respiração celular. Quando eu quebro uma molécula de glicose tem 608 mil quilocalorias. Eu consigo produzir 38 ATPs, equivalente a 304 mil quilocalorias. Ou seja, 50% da quantidade energética de uma única molécula de glicose, nós conseguimos extrair na famosa respiração celular. O que cai muito no Enem é a origem da vida também. Então poderiam perguntar para vocês, por exemplo, qual foi o ciclo metabólico ou via metabólica, a primeira vez, o mais antigo ciclo no planeta Terra? Glicólise, Krebs ou cadeia respiratória? O primeiro ciclo, qual deles que ocorreu? Pensa comigo.
Lá nos primórdios, há 5 milhões de anos atrás, havia oxigênio? Não havia oxigênio. Então, como as duas fases, cremes e cadeias respiratórias, são aeróbias, elas já ocorriam naquela época. Qual foi a primeira via metabólica a ocorrer no planeta? Chama-se glicólise. Muito bem, pode passar. Aproveitando a palavra ali, lisossomo faz o que mesmo? Digestão intra. Por exemplo, quem reduz o útero pós-parto? Lisossomo. Quem regride a cauda dos girinos na metamorfose? Lisossomos. Alguém aqui já ouviu falar em apoptose? Apoptose. Sabe o que significa isso? Morte celular programada. Morte celular programada.